a minha força, minha esperança, tudo que tenho de amor em mim, o alimento que me renova, és o sentido do meu dizer sim. Grande tu és, grande tu és, minha alegria é viver pela fé. Grande tu és, grande tu és, minha alegria é viver pela fé. Minha alegria é viver pela fé. Oi, meus amados, que alegria! Está começando o nosso programa Viver pela Fé, o seu programa Viver pela Fé, que vem fortalecer em cada um de nós que quem vive pela fé é mais feliz, tem uma experiência com Deus, fortalece a sua fé, o seu cotidiano, na certeza de que você não está só, que nas suas lutas, nos seus desafios, quem luta em seu favor é Jesus Cristo. Que alegria, gente, poder partilhar com vocês essa bênção que é o viver pela fé. E obrigada a você por nos acolher na sua casa, no seu coração, na sua família. Estamos aqui já começando o nosso Viver pela Fé no nosso cantinho da Aninha, exatamente, esse cantinho que é feito especialmente para você. Aqui é a nossa caneca, gente, que está fazendo um maior sucesso, ó. Amo demais, todo mundo amando. E ó, todo dia tomando um cafezinho, um chá e lembrando Viver pela Fé. Por sinal, Facínio Flores, obrigada por tanto carinho em fazer essas canecas. E eu vou levar para vocês aí também, viu? Através das redes sociais. Aqui, gente, é a nossa caixinha das intenções, onde você escreve sua intenção. Ali no nosso Instagram, tem aqui também um telefone, onde você pode escrever para a gente. É o nosso contato direto, a nossa comunicação. Deixe seu depoimento, seu pedido de oração. Nós estamos aqui para isso. Aqui também tem sempre alguns livros que eu trago para falar para vocês. Ali Nossa Senhora Desatadora dos Nós, minha devoção maravilhosa. E estamos começando, gente, nesse mês de setembro, o mês da Bíblia, o mês da Palavra de Deus. A Palavra de Deus precisa ser utilizada por nós todos os dias, para que a gente possa ouvir a Deus e o discernimento que a gente precisa, como educar os filhos, que relacionamento, que decisão tomar, qual emprego, tudo tem na Palavra de Deus. A resposta é o próprio Deus que fala com a gente. Então, hoje preparamos para vocês um programa super especial, daqui a pouquinho o Padre Washington. E agora nós vamos pedir. Traga o seu pedido de oração. Coloque agora a sua intenção, a sua necessidade real e total no coração de Deus. E por sinal, vou chamar agora a nossa querida Priscila Brasileira, a nossa repórter, que sempre recebe aí também de vocês nas redes sociais as intenções. Pri, fala pra gente. Quais as intenções que você traz hoje, para que a gente possa rezar junto? Olá, Aninha! Olá, povo lindo e amado de Deus! Não param de chegar mensagens com pedidos de oração. Vamos orar hoje pelo Diego Freire. Ele pede oração pelo seu relacionamento. Que Deus conceda muito discernimento. Pedimos também oração pela Rita Jacó, que pede também pelo seu casamento. É com você, Aninha! Bendito seja Deus, Pri, obrigada, meu amor. Diego e Rita, nós estamos aqui em oração por vocês e por cada um de vocês que nesse momento entram nessa conexão com o amor de Deus. Vem comigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos clamar a esse Deus maravilhoso, a esse Espírito Santo que é o movimento de todas as coisas boas na nossa vida. E aonde você estiver agora, acompanhando essa oração, se coloca na presença de Deus e diz: Senhor, eu te dou livre acesso para que tu entre na minha vida e faça morada na minha história, no meu dia a dia, morada em mim. Senhor, eu te peço a graça de utilizar a tua palavra todos os dias para ser a resposta, a videira fecunda que eu tanto preciso.
Senhor, hoje eu te peço uma graça especial sobre cada vida que nos acompanha agora, sobre a minha vida, sobre todas as pessoas que direto ou indiretamente têm acesso ao viver pela fé. Eu te peço a graça, Senhor, de uma chama ardente dentro de nós, um desejo único de ter um encontro contigo através da tua palavra, para que o inimigo não tenha acesso à nossa vida. Porque nos encontrando contigo pessoalmente, diariamente, um ouvido afiado à tua voz, na palavra, a gente fecha as brechas para o maligno. Não deixa a palavra de Deus na nossa casa ser um livro empoeirado. Pelo amor de Deus, um livro qualquer, que a gente guarda debaixo da estante, que nem encontra mais. Não, Senhor. Palavra de Deus aberta é vida, é cura, é graça, é discernimento. Senhor, nos ensina, nos dá vontade, ânimo, decisão e amor. Porque o inimigo sabe que a tua palavra muda a nossa vida. E por isso, Senhor, ele vai minando a cada momento que a gente se aproxima dela. Por isso, em nome de Jesus, hoje, eu peço que caia por terra toda ação do maligno direcionada à nossa vida, à vida do teu povo, Senhor. Faz cair por terra e que só fique de pé a tua vontade para a nossa vida. Em nome de Jesus, pela intercessão da Virgem Maria. Amém. Palavra de Deus aberta é cartilha de oração, sim. Pegue a sua palavra. Hoje, aceite o desafio. Pegue uma caneta, escreva nela e veja, saltando aos seus olhos, o próprio Deus falando com você. Deixa o inimigo te enganar, não. Deixa o Senhor ser o centro da tua vida. Essa é que é a verdade. Quando Ele é o centro, a coisa muda, minha gente. Bendito seja Deus, meus amados. Nós estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na graça da Santíssima Trindade. Amém. Meus amados, atenção, atenção. No próximo bloco você vai acompanhar quem vai estar com a gente durante todo esse programa de hoje. Um querido padre, amado, jovem, simpático, estudioso, querido padre Washington Vieira, diocesano, vigário paroquial da paróquia Nossa Senhora dos Prazeres na Caucaia, faz um trabalho lindo e ele vai estar respondendo todas as nossas perguntas, as dúvidas de vocês que vocês enviaram para a gente sobre a palavra de Deus. E ele também vai testemunhar como a palavra tocou, converteu e trouxe ele para esse caminho sacerdotal que é tão profundo. E tantas outras coisas ele falou para a gente. Eita, Espírito Santo de poder, você vai ver. Então não perde não. Volta rapidinho com a gente depois do intervalo. Eu já estou lá com vocês. Beijo. Minha alegria é viver pela fé. A gente vai voltar a ir pra praia, levar os filhos no parquinho, reunir a família inteira num grande abraço outra vez. Tenha esperança, vai passar. Plano São Camilo, saúde começa com amor. Ei você, venha conhecer as nossas lojas Tá Limpo. Soluções para a limpeza do seu condomínio, da sua empresa e da sua casa. A maior variedade de coleta seletiva do Ceará. Atendimento personalizado. Você recebe todas as informações de como utilizar os produtos e deixar tudo perfeitamente limpinho. Encontre a Tá Limpo mais perto de você. Tá Limpo, facilitando a sua vida. Meu São Camilo. Precisou? Conte com o melhor plano. São Camilo. Saúde começa com amor. Cuidar faz bem, como é bom cuidar da sua família. A nossa ciência está em nossa fé, no trabalho e credibilidade, espalhando mais saúde e felicidade. Saúde é dose certa, comodidade é dose certa. A gente ama cuidar de você. Estávamos contando os dias para te ter aqui de volta. A saudade estava tão grande e agora chegou a hora.
Estamos preparados e de coração aberto para te receber com o carinho de sempre. Para voltarmos a nos encontrar, estamos seguindo todas as medidas para que a sua e a nossa saúde continuem em primeiro lugar. Estamos aplicando bactericidas nos tapetes de entradas e saídas, aferição de temperatura dos clientes por meio de termômetros manuais, higienização a cada 3 horas, especialmente maçanetas e corrimãos, controle de acesso aos elevadores com limitação de passageiros, indicação de distanciamento em escadas rolantes, uma pessoa a cada 3 degraus. Disponibilizamos álcool gel a todos os clientes, lojistas e funcionários. Controle de acesso a sanitários e higienização a cada 3 horas. Manutenção e trocas regulares dos filtros de ar-condicionado. Esperamos você aqui, no Shopping do Coração. O Christopher está comemorando o primeiro lugar em medicina na UFC, assim como a Catarina, 9º lugar em jornalismo. E o Pedro, futuro engenheiro de produção mecânica. João Vitor, por sua vez, escolheu a física, assim como Ana Beatriz escolheu a administração. E o Jonas, engenharia química. Resultado dos 6, aprovação. O sucesso das suas escolhas enchem o Colégio Master de orgulho, assim como qualquer caminho que nossos alunos possam escolher. Porque aqui no Master, todo resultado importa. Oi, amados, eu já estou aqui no nosso Hospital São Camilo Fortaleza. Aqui você encontra humanização, modernidade, conforto e segurança. Cuidar de vidas é pura inspiração. Cada uma carrega um universo de histórias, de emoções. E ao cuidar de uma, cuidamos de várias. Lançamos mão da tecnologia, da melhor estrutura e de muitos sorrisos. Porque ampliar nosso hospital só faz sentido se também dobrarmos a felicidade. Estamos crescendo e evoluindo com você, porque a nossa história é feita da sua. Hospital São Camilo. Um novo hospital, um novo São Camilo. Toda a vida ao seu lado. Minha alegria é viver pela fé. E então, meus amados, como eu falei lá no início, agora eu já estou aqui acolhendo esse padre maravilhoso. Quero um bem danado, já nos conhecemos há 2 anos. Estávamos falando aqui desde a época dos seus estudos, né, era padre? Padre Washington, gente, Washington Vieira, ele é diocesano, vigário paroquial da paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, em Caucaia. Paróquia linda, por sinal, já estive lá. E ele veio aqui, gente, para participar de todo esse programa como sacerdote, como pessoa de Jesus Cristo e que muito se utiliza da palavra, em tudo, né? E como é o mês da palavra de Deus, começando esse mês lindo e rico, maravilhoso, poderoso, nosso querido padre está aqui para nos formar, para falar sobre a importância dessa riqueza que nós temos, né? O norte da nossa vida, que é a palavra de Deus. Seja bem-vindo, querido Padre Washington, sua bênção. Deus abençoe, Aninha. Alegria estar com você hoje, estar com todos aqueles e aquelas que nos acompanham neste dia. Amém. E que neste momento seja um momento de profunda espiritualidade, amém, de encontro com Deus, mas de bênção também para mim, para você, mas para cada um que nos assiste. É uma alegria estar com vocês hoje. Ô, coisa linda. Olha aí, nosso programa começando lindo e abençoado. Por sinal, aqui a gente começa assim, brindando, ó, padre, já sabe, né? Olha, já tava dizendo, ele já quer a caneca dele, viu, produção? Sua caneca linda, gente, essa caneca tem feito sucesso, padre. Meu Deus do céu. Eu vou levar a minha, né, hoje? Ótimo, importante. Olha aí, vocês estão entendendo, né? Facínio Flores, presta atenção que o padre já quer a caneca dele, ele tá amando. Nós estamos amando. O pessoal assiste aí e já diz assim, olha, você traga minha caneca, viu? Mesmo que a entrevista seja fora, eu quero minha caneca. Ô presente lindo, bendito seja Deus. Padre, vamos lá. Nós estamos falando sobre esse mês poderoso, que a gente precisa todos os dias se debruçar na palavra de Deus, lógico, mas esse mês é muito para essa conscientização, não é verdade? Por que foi escolhido o mês de setembro? Na verdade, o mês de setembro, como o mês da Bíblia,
é um movimento próprio da igreja no Brasil, exatamente nos anos de 1971, em Belo Horizonte, nas comemorações da diocese daquela região, o bispo, para motivar a experiência com a palavra de Deus, a escuta da palavra de Deus e de fato dar um ânimo novo, ele propôs um mês para a sua diocese como o mês da Bíblia, um tema da Bíblia, um livro da Bíblia para a sua diocese refletir. E essa ideia foi tão maravilhosa, tão abençoada, como sempre, tão poderosa, que a CNBB acolheu para todo o Brasil o mês da Bíblia. Então, desde 1971, que nós vivemos na igreja no Brasil pela CNBB, e um momento de espiritualidade, de reflexão, mas também de atuação com um livro específico da Bíblia. Coisa linda, né, gente? É tão importante. Fazer uma pergunta aqui redundante, mas é extremamente necessária. Qual a importância da Bíblia para todos nós? A Bíblia, ela não deve ser jamais entendida como um livro qualquer, ou como uma revistinha, como um anime para os jovens. Não, ela jamais deve ser entendida como qualquer leitura ou quaisquer leituras. A Bíblia, ela é a revelação, ela é a manifestação da voz de Deus ao ser humano, seja no Antigo Testamento com o povo de Israel, o povo eleito, mas com o Novo Testamento trazido por Jesus. Então, a Bíblia, ela é o guia do cristão, ela é a orientação para o céu, ela é o caminho seguro de fazer a vontade de Deus e viver como Deus quer. Então, se eu quero viver em Deus, se você quer viver em Deus, se cada um que nos assiste quer ter o discernimento, a sabedoria, a busca por Deus e a retidão de viver em Deus, ler a Bíblia, não de qualquer jeito, mas com o coração em Deus e em Deus entender a palavra dele. Sabemos hoje, né, que a Bíblia tem 72 livros. É até importante porque muita gente tem essa dúvida, pergunta, né? Mas na própria Bíblia não citam quais são eles. Como é que a gente pode dizer que livros são esses 72 livros que tem na palavra de Deus? Pronto, muitas pessoas perguntam sobre isso. Muitas. Padre, quem foi que definiu os livros da Bíblia? Em que momento foram colocados lá? Nós devemos compreender uma coisa, meus filhos. Primeiramente, a Bíblia que nós temos hoje, a Bíblia católica cristã, a primeira parte dela, o Antigo Testamento, nós recebemos da tradição judaica. Como assim, padre? Jesus era judeu. Então, como ele era judeu, ele já rezava, refletia sobre os livros que aqueles homens, inspirados por Deus, escreveram e manifestaram a vontade dele. E depois, na tradição cristã, nas primeiras comunidades, após a ressurreição de Jesus, as comunidades, iniciando com São Paulo, o primeiro a escrever no Novo Testamento, e, consequentemente, os outros escritores que nós temos hoje, inspirados também por Deus e servindo ao bem da comunidade, ou seja, um livro específico era de auxílio a algum problema, alguma orientação que a comunidade precisaria receber, e ali em discernimento no Espírito Santo, em comunhão com toda a comunidade cristã, foram discernindo e decidindo qual era o melhor livro para servir a comunidade e, consequentemente, consolidar a fé em Cristo ressuscitado. Olha só, tão importante, né, gente? A comunicação realmente é uma potência, né? Sim. É nela onde você entende, amplia, né, todo o conhecimento. E são 72 livros, né, isso, padre? Sim. Que maravilha. Vamos até depois passar, porque você tem como ver, né, saber que livros são esses, não é isso? Sim, e então no caso você pega uma Bíblia, alguns têm, até como a gente diz, umas abas. Umas abas tipo um orelha, né, que você vai... Isso. Então, desde o Gênesis, o próprio Pentateuco, o livro dos profetas, dos juízes, os livros sapienciais, sabedoria, eclesiástico, né? Os profetas maiores, menores. Então, o Novo Testamento, os 4 evangelhos, as cartas de São Paulo, de Pedro. Então, e o próprio final do livro, o próprio livro do Apocalipse, né? De São João, que vem fechado. Então, do Gênesis ao Apocalipse,
você pode percorrer toda a história do povo de Deus, mas também a revelação de Deus. É uma Bíblia completa, né? Tem Sim. tudo. É um diagnóstico para qualquer coisa na vida. Sim. Foi trabalho, foi doença, foi relacionamento. É uma resposta necessária que você precisa. É só abrir a palavra de Deus, né, Padre? Sim. Tem tudo, ele fala de tudo. De educação dos filhos, é incrível. É tão certo disso que tem salmos que nós rezamos, que os próprios cabeçalhos deles dizem, né? Oração de súplica, oração de agradecimento, oração na tristeza, oração nas tribulações, oração de vitória. Então, a palavra de Deus, ela não é condicionada ao homem. A palavra de Deus, ela vem em auxílio do homem e assim responder aquilo que mais angustia o coração humano. Por isso que muito, né, na renovação carismática é ensinado, né, e pautado que se você quer uma experiência forte com Deus, e ela precisa ser todo dia, né, precisa se alimentar da palavra todo dia, você utiliza a liturgia, né, aonde você escuta, aonde você lê, aonde você se coloca naquele tempo, né, da palavra, e depois você escuta a voz de Deus dizendo para você, filho, é preciso mudar isso. É a Lexio Divina, né? Sim. Muita, nossa. Leitura orante da palavra é uma bênção. Falando da questão da Bíblia e da leitura, me veio exatamente agora essa pergunta, né? Qual a diferença entre as Bíblias? Bíblia católica, Bíblia evangélica? Tem também Bíblias e outros livros sagrados, como dos Mormons, o Alcorão, Torá. Qual a diferença? Vamos começar, por exemplo, entre a Bíblia católica e evangélica? Após a reforma, após a reforma protestante, iniciada por Lutero, lá pelos anos de 1500, houve a necessidade, segundo a linha protestante, de se voltar às raízes da tradição, já que 7 livros da Bíblia foram traduzidas, né, foram adquiridas da tradição grega, sendo que os outros do Antigo Testamento foram tradição judaica. Então, houve-se um questionamento se não deveriam se voltar à tradição simplesmente judaica e não à inspiração grega. Por isso que na Bíblia católica temos todos os livros e na Bíblia protestante evangélica faltam 7 livros, porque optou pela tradição protestante evangélica adotar simplesmente os escritos do original hebraico. Em relação às outras religiões, sejam evangélicas, sejam até de não católicas, não cristãs, a Santa Mãe Igreja nos ensina que nós devemos primeiro acolher o outro, né? Por isso que existe o movimento ecumenista, né? E a entender, compreender a inspiração divina para cada realidade no mundo, para o ser humano. Por isso, indiferente da Bíblia católica, evangélica, ou seja, da própria Bíblia cristã, nós vemos os outros livros como inspiração de Deus para realidades muito específicas, seja hinduístas, seja muçulmanos, seja budistas, seja qual for a religião, nós entendemos como católicos, como igreja, que foi para um povo específico, para uma realidade específica, respeitando a sua tradição, a sua cultura e o seu modo de se relacionar com Deus. Importante, né? O amor. Papa Francisco nos fala isso, que nós sejamos ponte e não muro, né? Muitas vezes a falta de um acolhimento, né? De entregar a palavra de Deus, de levar a pessoa a essa comunhão com o amor de Deus, você acaba perdendo, né, a oportunidade de abraçar um filho de Deus, de acolher, né, e de trazer ele para perto. Acho que a nossa missão como cristão, né, Padre, Isso. e como filhos de Deus é trazer para perto, é tomar a palavra de Deus para nos converter, para encontrar a direção certa da vida, não é? Senão de que vale todo um chamado, não é isso? Isso mesmo. E nunca perder de foco, né? A palavra de Deus deve nos inspirar sempre a amar e simplesmente amar. Eis a grande questão. Singular, né? Deus é amor, né? Deus é amor. E isso basta, né? Antes de terminar, o senhor falava sobre a questão da leitura e eu fiquei super interessada. Muita gente pergunta, um conselho, né? Uma opinião. Qual é a melhor forma
de você começar a ler a palavra de Deus para você conseguir dar continuidade e aí, quem sabe, ler toda, estudar toda a palavra? Digo não só para você, mas para aqueles que nos acompanham. Primeira coisa, peça o Espírito Santo. Se abra ao Espírito Santo e nos suplicar ao Santo Espírito, num local reservado, num momento propício, com tempo para ler a palavra de Deus, entregar o seu coração, ler a palavra, reler a palavra, não como um estudo qualquer, mas querendo escutar a voz de Deus e deixando a palavra, na ação do Espírito Santo, penetrar no seu coração, na nossa vida, e assim Deus vai se manifestando. Então, a primeira coisa seria essa. E o segundo ponto, e que nós devemos nos colocar diante da oração divina, da Lexio Divina, é colocar em prática. Então, se o primeiro ponto é a intimidade, a abertura ao Espírito Santo, propriamente a leitura, a segunda parte, o segundo ponto é colocar em prática aquilo que você rezou, que você conheceu, que você refletiu e, consequentemente, que Deus lhe transformou na oração pessoal junto com a palavra dele. Que o bom Deus nos cuide, né? Através da sua palavra. E nós vamos agora, né, através da interação do nosso público amado, a nossa amada Priscila Brasileiro vai trazer aí pra gente, através das redes sociais, né? Nós precisamos utilizar as redes sociais. Papa Francisco também, acompanho demais ele, estudo, né, aquilo que ele fala, que é uma direção, né? E ele falava exatamente isso, que a gente precisa utilizar as redes sociais como rede de pesca, para resgatar e para pescar homens e mulheres que precisam estar perto de Deus, né? Então, continuem a utilizar aí o nosso Instagram, a nossa rede social, para falar com a gente. Deixe sua mensagem, deixe seu pedido de oração. Se você foi tocado através do Viver pela Fé, experiência, testemunho, tudo que você viveu, uma mudança de vida, uma oração, uma pregação, não deixe de testemunhar. Escreve, tá aqui, ó, Programa Viver pela Fé. E a nossa amada Priscila Brasileiro está lá com você também. Pri, o que você traz pra gente agora? Olá, Aninha! Olhe só como você é querida e amada por todos os nossos telespectadores e por todos os nossos internautas. Vou ler agora a mensagem dos pais da Paloma. Eles dizem o seguinte: somos Carlos e Kailane de Guaramiranga. Somos pais da Paloma, que tem microcefalia. Queremos parabenizar a Aninha pelo programa. Não só a ela, mas a toda a equipe do programa Viver pela Fé. Queremos pedir que coloque toda a nossa família em oração. É com você, Aninha. Bendito seja Deus, Pri. Obrigada, gente, pela participação de vocês. Que Deus abençoe. E olha só, fiquem com a gente, porque no próximo bloco, e o nosso intervalo é rapidinho mesmo, nós vamos voltar com o testemunho desse padre querido, dedicado, graças a Deus, para conhecermos mais sobre essa conversão, essa mudança e como a palavra de Deus lhe ajudou o Senhor a viver esse caminho de sacerdócio que é tão profundo, né? Sim, Amém? Vamos lá, voltem com a gente. ¿Lo tomás esto? Sí. Lo ponemos de tal manera que se vea cuando yo hablo. Sí, bien. ¿Está? Ok. Queridos jóvenes, la vida es muy complicada, pero por otro lado es muy fácil. Hay que saber mirarla bien. Hay que saber vivirla bien, hay que saber sufrirla bien. Jesús en el Evangelio nos da su palabra, el camino. Y si nosotros escuchamos la palabra de Jesús y edificamos nuestra vida sobre Jesús, permanecemos de pie. Porque Dios nos creó para estar de pie. Si nosotros no escuchamos la palabra de Jesús,
y la dejamos de lado, caemos. La palabra de Jesús, la palabra de Dios. ¿Qué me dice Dios? ¿Cómo tengo que andar? Y eso te va a hacer a vos más hombre y más mujer. Porque la palabra de Dios es para hacerte más hombre y más mujer, para edificar tu casa sobre la piedra, sobre la roca, sobre la firmeza. Todos somos débiles, todos. Todos somos pecadores, todos. Pero todos tenemos la palabra de Dios que no solo nos dice un mensaje, sino que nos sostiene parados, nos sostiene de pie. Dios te da la mano y te alza, porque Dios te creó a vos, me creó a mí para estar de pie. No le tengan miedo a la vida, no le tengan miedo a estar de pie. Y si alguna vez se caen porque se olvidaron de Dios o porque a todos nos pasa, porque todos somos pecadores y todos hemos caído alguna vez, dejarse levantar, tomar de nuevo la mano a ese Jesús que te levanta. Muchachos, chicas, no permanezcan caídos. Todos en la vida hemos caído. No permanezcan caídos. Déjense ayudar. Y ayúdense unos con otros. Minha alegria é viver pela fé. Oi, amados, eu já estou aqui no nosso Hospital São Camilo Fortaleza. Aqui você encontra humanização, modernidade, conforto e segurança. Cuidar de vidas é pura inspiração. Cada uma carrega um universo de histórias, de emoções. E ao cuidar de uma, cuidamos de várias. Lançamos mão da tecnologia, da melhor estrutura e de muitos sorrisos. Porque ampliar nosso hospital só faz sentido se também dobrarmos a felicidade. Estamos crescendo e evoluindo com você, porque a nossa história é feita da sua. Hospital São Camilo. Um novo hospital, um novo São Camilo. Toda a vida ao seu lado. Ei você, venha conhecer as nossas lojas Tá Limpo. Soluções para a limpeza do seu condomínio, da sua empresa e da sua casa. A maior variedade de coleta seletiva do Ceará. Atendimento personalizado. Você recebe todas as informações de como utilizar os produtos e deixar tudo perfeitamente limpinho. Encontre a Tá Limpo mais perto de você. Tá Limpo, facilitando a sua vida. A gente vai voltar a ir pra praia, levar os filhos no parquinho, reunir a família inteira num grande abraço outra vez. Tenha esperança, vai passar. Plano São Camilo, saúde começa com amor. Cuidar faz bem, como é bom cuidar da sua família. A nossa ciência está em nossa fé, no trabalho e credibilidade, espalhando mais saúde e felicidade. Saúde é a dose certa, comodidade é a dose certa, e o nosso sorriso é porque a gente ama cuidar de você. Estávamos contando os dias para te ter aqui de volta. A saudade estava tão grande e agora chegou a hora. Estamos preparados e de coração aberto para te receber com o carinho de sempre. Para voltarmos a nos encontrar, estamos seguindo todas as medidas para que a sua e a nossa saúde continuem em primeiro lugar. Estamos aplicando bactericidas nos tapetes de entradas e saídas, aferição de temperatura dos clientes por meio de termômetros manuais, higienização a cada 3 horas, especialmente maçanetas e corrimãos, controle de acesso aos elevadores com limitação de passageiros, indicação de distanciamento em escadas rolantes, uma pessoa a cada 3 degraus,
Disponibilizamos álcool gel a todos os clientes, lojistas e funcionários. Controle de acesso a sanitários e higienização a cada 3 horas. Manutenção e trocas regulares dos filtros de ar-condicionado. Esperamos você aqui, no Shopping do Coração. O Christopher está comemorando o primeiro lugar em medicina na UFC, assim como a Catarina, 9º lugar em jornalismo. E o Pedro, futuro engenheiro de produção mecânica. João Vitor, por sua vez, escolheu a física, assim como Ana Beatriz escolheu a administração. E o Jonas, engenharia química. Resultado dos 6, aprovação. O sucesso das suas escolhas enchem o Colégio Master de orgulho, assim como qualquer caminho que nossos alunos possam escolher. Porque aqui no Master, todo resultado importa. Valha, meu São Camilo! Precisou? Conte com o melhor plano. São Camilo. Saúde começa com amor. Minha alegria é viver pela fé. E voltamos agora com esse testemunho lindo que está aqui, já nos formou nosso querido Padre Washington Vieira. Padre, conta pra gente, como foi essa história, antes de ser padre, antes até de pensar em ser seminarista, né? E como a palavra de Deus, né, através de tudo aquilo que ela nos revela, lhe ajudou a estar aqui hoje. Aninha, primeiramente, não sou simplesmente vocacionado a ser padre, mas a primeira vocação nossa é ser santo. Então, exatamente nos anos de 2005, quando eu tinha 16 anos, eu tive minha experiência com Deus no Seminário de Vida no Espírito Santo, na Renovação Carismática, lá em Maranguape, na Comunidade Católica Fonte de Água Viva, no dia 1, 2 e 3 de julho. Então, exatamente no dia 2 de julho de 2005, depois da pregação do meu irmão Tiago Filgueiras e sobre o testemunho sobre o amor de Deus na vida dele, eu encontrei Jesus na minha vida. Eu descobri, por meio daquele testemunho, por meio daquela pregação, por meio da palavra de Deus, que Deus muito me amava e que eu sou muito amado por Ele ao ponto de transformar toda a minha vida. Então, depois da minha experiência com Deus aos 16 anos, eu caminhando na igreja, com um detalhe, na época meus pais tinham se tornado evangélicos e era eu na Renovação Carismática, meus pais na igreja evangélica, e passado um tempo depois, eu caminhando na igreja, indo para o grupo de oração, para os ministérios, na própria Renovação Carismática, senti um profundo desejo de dar toda a minha vida para Deus, ao ponto de eu entrar em discernimento, oração por meio da palavra dele mesmo, ao ponto de eu entrar no seminário no ano de 2009, no dia 30 de janeiro, às 9h03 da manhã de 2009, no seminário aqui da Arquidiocese de Fortaleza, de trilhar um caminho vocacional para, de fato, aprofundar minha vida com Jesus por meio do sacerdócio. Nesse período, meus pais voltaram a ser católicos, então, exatamente há 1 ano e 7 meses, fui ordenado sacerdote, depois de quase 10 anos do seminário, o período formativo próprio do padre diocesano. Meus pais ficaram muito felizes, no caso, meu pai faleceu há 6 anos, não me viu sacerdote, mas ficou muito feliz até enquanto eu caminhava no seminário. Então, depois de tantos anos, né, minha mãe hoje ainda mora em Maranguape, né, católica, fiel da missa dominical. Como padre, sou muito feliz, sou muito realizado. Mas, como disse, a primeira vocação não vai ser padre, mas sim ser santo e amá-lo infinitamente. Então, eu reconheço piamente que Deus me chamou a ser padre para me salvar. E sendo padre, Ele me quer santo e fazer os outros santos. Então, a minha vocação passa pela vontade de Deus, pela vontade do Senhor, passa piamente pelo amor de Jesus. Essa é a grande verdade da minha vida, do meu testemunho com Ele, né? Alguém que foi muito amado e que hoje quer muito amar por meio do sacerdócio. Que coisa linda.
O amor de Deus constrange, né? Sim. Toca, transforma a nossa vida, né? Muda tudo de lugar. Bendito seja Deus, Padre, Amém. por esse testemunho que nos leva a refletir, né? Que tudo pode mudar de lugar, né? E eu lembro da música Nem as torrentes, as grandes águas Nada. conseguirão, né, nos separar desse amor. É um amor que realmente nos revela que a nossa verdadeira felicidade está nele. E é diário, né? Continuamente. A construção todo dia e o anúncio todo dia também. E eu sentia isso, que o seu pai, de tanto que te amava, né? E que era feliz com esse chamado, está no céu. E como diz um dos A nossos olhar por bispos, ele é uma coisa que ele consolou muito meu coração. Eu sou filho único, né? Então, meu pai, minha mãe e eu. São José também não viu a missão de Jesus. São José, ele preparou Jesus para a missão, porque também seria diferente comigo. Que coisa linda. O preparar para a missão. Né? Que lindo. Ficou minha mãe e eu, e vamos caminhando. Tá vendo? E é uma coisa que faz muito parte da nossa vida também, né? Com o Diego, a minha mãe, Sim. que é um consolo feliz. E também isso deve ficar no coração, né, das mães hoje. Quando Deus chama seu filho para uma missão, seja linda como um sacerdócio, ou seja, qual o sacerdócio, né, que Deus chama a ser família, a ser esposo. Quando seu filho vai, Jesus ocupa o lugar. Sim. Né? A mãe nunca está só, a família nunca está só, Jesus está lá. Então é um chamado tão forte que Deus, ele diz, né, eis, eu estou aqui. Ele cuida. Né? Ele cuida de tudo. Nossa, Padre Washington, muito obrigada. Amém. Obrigada pelo seu sim, obrigada pela a vontade de Deus na sua vida e o Senhor não ter desistido, né? Dentro desse processo de 10 anos em lutar. E obrigada por estar aqui, Eu né? que agradeço o convite. Testemunhando, graça recebida é graça partilhada, né? Nunca, digo para você e para aqueles que nos acompanham, não importa o que Deus fez na sua vida, testemunhe. Seja pequeno ou grande. Se é dado em Deus, já é uma bênção. Então nunca esqueça disso. Sempre testemunhe as maravilhas de Deus. Isso é verdade, viu? Porque às vezes a gente pensa que é uma coisa pequena e simples, mas para o outro que está ouvindo aquilo é grandioso. Né? A partilha é tudo. Padre, por favor, vamos terminar esse nosso encontro tão precioso. Eu peço a sua bênção, que o Senhor abençoe o nosso povo de Deus, que nos acompanha. Esse mês, né, que seja um mês novo, trazendo esperança à vida de, meu Deus, tanta gente pedindo esperança, pedindo oração, né? Pedindo cura. Então que essa bênção, através das suas mãos sacerdotais, possa trazer essa graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoai, Senhor, a todos aqueles e aquelas que necessitam da Tua palavra. Que neste mês, ao refletir, ao rezar a palavra de Deus, todos possam alcançar a verdade, não a verdade dos prazeres deste mundo, mas as verdades eternas que nascem do coração de Deus. Que com esta bênção possa sim se libertar de todo o coração, de toda angústia, de toda miséria e alcançar de fato as alegrias eternas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Seja feliz e abençoado. Amém. Bendito seja Deus. Oh, coisa linda, meu Padre querido. Olha, com um testemunho lindo desse, essa palavra sobre a nossa palavra de Deus, nós vamos nos despedindo, mas eu já quero deixar combinado com o senhor, volte. Voltarei. Por favor, vai ser maravilhoso, tantos temas incríveis, né? Quero fazer também um especial sobre a Santa Missa. Importante. Não é incrível? Vamos fazer? Vamos. Olha aí, fechou, hein? Minha gente, muito obrigada pela companhia de vocês. Que Deus, né, revele a cada um de vocês a vontade dele. Vamos estudar a palavra de Deus, porque é dela que a gente tira toda fonte de graças e bênçãos e revelações que a gente precisa, né, na sabedoria. Agradecer esse espaço lindo. Todo mundo que chega aqui diz, eu me sinto em casa. É em casa mesmo, né, esse lugar. Esse verde. Nesse verde é uma paz. Espaço Tropical Festa, gente. Aqui acontece tantos eventos lindos, Padre. Lindos os eventos aqui. E abriram, né, aqui esse acolhimento ao viver pela fé. Amém. O amor é esse movimento, né? Movimento de graça. Um beijo, viu? Família linda, Sandrinha, por esse espaço maravilhoso.
E vamos embora com esse brinde lindo, com caneca maravilhosa, especial. Saúde e paz, viu, meus amados? A gente se encontra, ó. Até o nosso próximo encontro. Juntos. Tchau, gente. Obrigada, padre. Coisa linda. Setembro. Depois de agosto e antes de outubro. 1 entre 12. Nada demais. E amarelo. Uma das 3 cores primárias, a cor do sol, das faixas na estrada e dos girassóis. Setembro amarelo. Pra falar a verdade, eu nunca entendi muito bem o que esse mês e essa cor faziam juntos no meio de tantas postagens, placas e cartazes. Pra mim, setembro sempre foi só mais um mês, e amarelo só mais uma cor. Mas nos últimos meses eu conheci uma garota que me mostrou que é muito mais do que isso. Muito mais do que um mês e uma cor. Muito mais do que placas e postagens. Setembro amarelo representa algo que precisa ser discutido. O suicídio. O suicídio é um problema que mata em média uma pessoa a cada 40 segundos em todo o mundo. É a segunda principal causa de morte entre os jovens. A decisão de tirar a própria vida é algo multifatorial. Uma pessoa se sente compelida a encerrar a sua vida por uma série de motivos, que na imensa maioria dos casos estão associados a transtornos neuropsiquiátricos, e o principal deles é a depressão, que muitas vezes é confundida com uma simples tristeza passageira, o que não é. Essa história de tudo bem, isso tudo logo vai passar, muitas vezes não passa. O cérebro de uma pessoa com depressão é um cérebro alterado, diferente. Alteração tamanha que muitas vezes leva a pessoa a um ato de desespero extremo como o suicídio. Por mais que seja quase inevitável que não fiquemos procurando por uma única razão que justifique uma atitude como essa, não existe um motivo específico. O suicídio é algo muito difícil de compreender, principalmente para quem vê do lado de fora. Por isso existe um incômodo tão grande em relação a esse assunto. Muitas vezes, por essa ignorância comum e essa falta de empatia, o suicídio é visto como um ato de fraqueza. Por outro lado, existem pessoas que o veem como um ato de coragem, já que se desprender da vida, que é algo tão valioso ao meio comum, não é algo simples. Mas a realidade é que o suicídio não é um ato de coragem, e muito menos de fraqueza. O suicídio é um ato de desespero. E uma vez eu ouvi a seguinte metáfora que me marcou muito. Imagine uma pessoa que está em um prédio pegando fogo, e ela se vê encurralada, não consegue abrir a porta, chegar até a escada ou deixar o apartamento. E a única alternativa que ela enxerga é pular. Setembro. Depois de agosto e antes de outubro. 1 entre 12. Mas significa muito. Esse mês foi escolhido por internacionalmente o dia 10 de setembro ser o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E amarelo, uma das 3 cores primárias, a cor do sol, das faixas na estrada e dos girassóis. A cor da campanha foi adotada pela história de um jovem americano de apenas 17 anos, que tirou a própria vida dirigindo seu carro amarelo. Seus amigos e familiares distribuíram no funeral cartões com fitas amarelas e mensagens de apoio para pessoas que estivessem enfrentando o mesmo desespero. E a mensagem foi se espalhando mundo afora. O ponto é que muitas vezes vivemos num ritmo tão acelerado e com tantas coisas em nossa volta que não percebemos nada que está acontecendo ao nosso redor. Num ritmo tão acelerado, mas tão acelerado que só paramos para ver quando já é tarde demais para fazer qualquer coisa. Ou quando algo nos obriga a parar. Como um semáforo, que no meio da loucura da vida te obriga a frear e respirar. E talvez esse vídeo seja o seu semáforo. E se num semáforo temos o verde como ir e o vermelho como parar, o amarelo significa atenção, para você olhar ao seu redor e perceber tudo o que está acontecendo. Ter certeza de que não existem pessoas ao seu lado que precisam de ajuda. Um abraço, uma palavra, uma atitude. Isso pode fazer toda a diferença.
antes de simplesmente acelerar e continuar seguindo. Já não posso mais viver sem ti, ó meu Senhor. Quero entregar-te a minha dor. Vem retirar os meus espinhos. Vem conduzir todos os meus passos em tua direção. Quero te amar pelo que és, te entregar meu coração. Para ser livre, livre, quero ser livre, livre para amar, quero ser livre, oh, livre, já não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive. Posso mais viver sem ti, ó meu Senhor. Quero entregar-te a minha dor. Vem retirar os meus espinhos. Vem conduzir todos os meus passos em tua direção. Quero te amar pelo que és, te entregar meu coração. A minha força, minha esperança, tudo que tenho de amor em mim, o alimento que me renova, és o sentido do meu dizer sim. Grande tu és, minha alegria é viver pela fé. Grande tu és, minha alegria é viver pela fé. Minha alegria é viver pela fé.